deixa eu só dar um check. Naturals Bound. Deixa eu ver aqui, Psyllium Husk. Eu gosto muito do Nature Nature. Ele vende, vou colocar aqui no chat, para ficar mais fácil de vocês. Peraí, cadê o chat? Eu coloquei aqui no chat para vocês verem, né? Então, Psyllium Husk da Natural Bounds é um que eu gosto muito e costuma estar com preço bom, assim, quando eu comparo em farmácia. Mas o paciente encontra esse Psyllium com facilidade em, tipo, farmácia comum, tá? Mas às vezes eu peço para ele comprar pela internet para ele não perder tempo pulando de farmácia em farmácia para encontrar, tá? Então, falamos de suplemento, falei do Psyllium, uso no Psyllium para controle de hipoglicemia, sim. Então, ainda no nosso caso 2, não esquecer que essa hipoglicemia ela pode ser reativa de hiper. Então, é muito comum o paciente pós-bariátrica fazer esse tipo de hipoglicemia, tá? E para controlar não é dando alimentos com alta quantidade de carboidrato, e sim você controlar o carboidrato ao longo do dia e controlar o índice glicêmico. Essa paciente em questão, assistiram um caso e viram, a qualidade da alimentação dela é muito ruim. É uma paciente muito ambivalente do ponto de vista de querer se tratar ou não, né? E é interessante que ela continua em acompanhamento, agora eu vejo ela de forma um pouco mais espaçada, ela não tem mais hipoglicemia, não faz mais hipoglicemia, mas é uma paciente que tem muita resistência em melhorar a qualidade da alimentação, tá? E por isso que a quantidade de carboidrato para ela vai ser mais importante ainda, porque ela não aceita, né, inclusão de frutas, legumes, verduras. Ela come todo dia a mesma coisa no jantar, ela se recusa a variar, tá? Então, pra gente, se eu tentasse fazer troca de alimentação com ela, possivelmente eu não teria sucesso nenhum, tá? Então, para ela, vocês devem ter visto, eu entrei até com óleo de coco, não que o óleo de coco seja vilão, assim, mas de uma forma de tentar controlar a glicemia dela, tá? Para eu não estar tentando trocar o tipo de alimento, e sim apenas incluir um óleo para diminuir, retardar a absorção, né, da glicose. E, e é bem importante a gente tentar, assim, sempre, antes de dar uma lista para o paciente do que ele pode ou do que ele não pode comer, dos alimentos que são mais saudáveis, dos alimentos funcionais que você acha que é importante para aquele paciente, é você entender e realmente a gente tentar vestir o sapato dele, ver o que ele vai fazer, né? De que forma, quais são as pequenas orientações que você pode dar para ele, que vai de fato trazer benefício clínico para ele. Tá? E aí essa paciente foi interessante, como as glicemias dela melhoraram muito, né? Ela sentiu um pouco mais de confiança com o tratamento e depois viu que ela, assim, que ela não precisava viver à mercê daquelas hipoglicemias, como a médica dela tinha falado que ela não ia poder mais dirigir, fazer cateterismo, que ela não ia poder fazer uma série de procedimentos de trabalho por conta dela ter uma hipoglicemia e desmaiar no meio do procedimento cirúrgico ali junto do paciente. E aí ela viu quão importante ela era ela se tratar. E hoje ela, não sei se eu coloquei no caso, mas ela entrou fazendo tratamento com antidepressivo, entrou na terapia, enfim, começou a ir no psiquiatra e começou a se tratar, né? Então, é uma paciente complicada. Então, entender esse cenário eu considero uma das coisas mais importantes, né? Outro dia eu atendi ela, agora em junho eu atendi ela de novo, e, e ela falou que ia tentar melhorar a questão, por exemplo, do número de plantões. Ela dá plantão de sexta à noite até segunda de manhã, né? Então, antes ela só dava sábado à noite, agora ela entra no plantão sexta e só sai segunda. Então, é uma pessoa que fica 100% do lado social. Vocês veem quão importante, primeiro, você adquirir a confiança da paciente e depois você tentar trabalhar com essa questão do comportamento dela mesmo, para você tentar ajudar ela de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais holística, tá? E ela eu acho que eu criei uma confiança legal nela. Ela vem paciente amiga dela, assim, que mora aqui eu sou do Rio, mas vem paciente, por exemplo, de Vitória, encaminhada por ela, paciente de Belo Horizonte, pessoas que ela conhece,
que ela me indica como uma pessoa de confiança para fazer o tratamento de pacientes mais complicados, como ela se considera, né? Ok, então que bom. Então, hipoglicemia, vocês me perguntaram da biomassa. A biomassa de banana verde, pronta. Farinha de banana verde, perfeito. Para quando ele não consegue fazer a caseira, é muito difícil, né? Para o paciente fazer essas preparações caseiras. Tem paciente que vai fazer, mas pelo menos 70% dos meus pacientes que eu atendo aqui, se começar a inventar muita coisa para fazer em casa, o paciente não consegue. Então, se existe um análogo similar industrializado, eu prefiro utilizar. Tá? Eu atendi uma paciente, acabou de sair daqui, eu atendi de 11 a meio-dia, uma paciente que é jornalista e ela trabalha final de semana sim, final de semana não, e trabalha todos os dias de 9 da manhã às 11 da noite. Como que eu vou pegar e tem uma filha de 3 anos e está grávida de 4 semanas, acabou de descobrir, né? Veio aqui na consulta encaminhada pela médica. Como que eu vou pedir para a paciente dessa preparar uma biomassa de banana verde? Ela está com a glicemia tocada. Eu pedi para ela tomar um psílio pronto, industrializado. Agora, tem outras que têm uma aceitabilidade maior e por isso é muito importante, antes de propor qualquer coisa para o paciente, de você escutar mesmo o que ele precisa, ou as opções que você vai dar para ele, o que ele vai poder fazer de fato, né? Então, farinha de casca de maracujá também é uma boa opção, e a biomassa de banana verde é ótima. Tem um estudo, Aline, que foi feito lá na FRJ, se eu não me engano, não foi com uma Aline, teve uma Aline que trabalhou com a farinha de berinjela, tá? Mas teve uma outra aluna que trabalhou com a farinha de abóbora. Eu só vou citar isso bem rápido, não quero fugir do caso, mas, enfim, vai até o oposto do que eu falei para vocês agora sobre as farinhas, sobre a praticidade, mas é uma coisa que eu acho que é legal de passar para vocês. Mas foi uma aluna de mestrado, ela queria trabalhar com a farinha da abóbora, da semente de abóbora, tudo bem? E aí ela fez um estudo piloto, um estudo de mestrado grande, né? E ela comprou as abóboras, pegou as sementes, triturou as sementes, secou as sementes, fez a farinha, forneceu para os pacientes, um grupo de mulheres com excesso de peso, um grupo placebo, e as mulheres que usaram a farinha feita caseiramente pela Nutri, né, que era a pesquisa, diminuíram a cintura e tudo mais. E aí eles fizeram esse pilotinho, foi legal, e aí a professora falou, então vamos fazer um estudo maior para poder provar, então, com N amostral adequado, provar que a suplementação era eficaz. E aí eles resolveram que não tinham como comprar toneladas de abóbora e triturar tudo, então eles resolveram comprar a farinha industrializada. Tá? E o efeito não foi o mesmo. O efeito não foi o mesmo, depois eles avaliaram nutricionalmente a farinha, ela não tinha a mesma quantidade de fibra, enfim, que tinha o produto preparado pelo nutricionista ali, no caso da pesquisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que vale a pena, sim, você avaliar a praticidade, avaliar a realidade do paciente, mas, ao mesmo tempo, ver o produto que você está utilizando se é um produto de confiança, né? Sei que não dá para a gente desacreditar de todos os rótulos, mas você tem algumas empresas que você tem um pouco mais de confiança, você pode pedir um laudo para a empresa da quantidade de fibra, que as empresas fazem, né? Elas analisam. Que eu acho que isso pode fazer um diferencial aí na hora de você indicar não só uma empresa, não, você tem que indicar 2 ou 3, né, para o paciente ou mais, mas você esteja indicando uma opção para ele que vai trazer realmente benefício, né? Então, acho que a gente tem que ser crítico, sim, principalmente essas farinhas que são, tipo, multimisturas, né? Ou tem paciente que vem, Ana, eu queria tanto um pó emagrecedor, uma farinha emagrecedora, e aí ter uma visão um pouco crítica, eu considero bem importante mesmo, tá? Então, eu trouxe esse caso para vocês. Um outro caso que é legal, antes de falar da dúvida do paciente 3, desculpa, eu fui trabalhar com a semente de gergelim, né? E quando a gente analisou, né, também bromatologicamente
a semente que nós preparamos para fornecer para o paciente, mas antes de fornecer a gente preparou e quis avaliar se essa semente triturada ela durava pelo menos um mês, porque a gente ia dar a suplementação para o paciente com a farinha de gergelim, por ser muito rica em cálcio, né? A gente queria dar mensalmente. E aí o que a gente viu quando analisou bromatologicamente a farinha, que a partir do terceiro dia da farinha triturada, armazenada em geladeira, crescia coliformes fecais, tá? E aí a gente acabou não dando prosseguimento no estudo, porque a farinha ela ficava com uma instabilidade bromatológica importante, tá? Então, acho que tudo isso é importante, não que o paciente vá triturar a linhaça todo dia, né? Mas, de repente, você pedir para ele comprar a farinha de linhaça num pacotinho embalado a vácuo, numa embalagem escura, enfim, aquele cuidado todo que a gente aprende na faculdade, não só tem aula de clínica, mas tem aula de bromato. Eu acho que tudo isso ele vai ter que estar presente no nosso raciocínio na hora da escolha de um produto e na hora do cuidado com o paciente. Tá? E aí teve uma outra aluna que comentou que estava gostando muito da abordagem comportamental que eu fazia nas consultas. Então, eu vou continuar fazendo isso, eu sempre faço nas consultas. Eu acho que 90% dos pacientes eles precisam de abordagem comportamental. Tá? Hoje eu atendi uma outra menina também que já foi para vários nutricionistas e está vindo aqui, enfim, com mais uma meta aí de redução de peso e que ela já tem ideia do que ela sabe, do que ela tem que fazer, né? do que ela pode comer, ela já tem mais ideias, às vezes, de opções de refeição do que eu aqui na hora de prescrever o plano. Mas o que essa paciente muitas vezes precisa é ela entender como que ela vai fazer, né? Então, às vezes você questionar mais o paciente, fazer perguntas mais abertas para ele, não tanto, será que você consegue fazer isso? O que você acha dessa opção? Você tentar abrir o que você pensa, o que você acha que pode funcionar na sua casa, coisas mais abertas assim, às vezes ajuda o paciente a raciocinar em cima de tudo que ele já fez e trazer uma resposta melhor para a gente, tá? Do que a gente ficar aqui fosforilando e tentando ter ideia do que vai funcionar para ele. Às vezes o paciente já tentou tanta coisa, ele já sabe o que funciona. Né? Vocês devem ter percebido, eu não sei se vocês já baixaram a minha anamnese, tem aonde que tem para baixar? E vocês me mandam um e-mail que eu mando a anamnese, mas em algum link em Facebook tem a anamnese, um livrozinho, um e-book que eu fiz com os itens que constam na minha anamnese, mas vocês aqui do clube, se quiserem acesso, me mandam um e-mail que eu encaminho a anamnese que eu faço para os pacientes. E esqueci o que eu ia falar. Esqueci. E a primeira pergunta que eu falo, uma das primeiras perguntas que tem na minha anamnese é o que você você foi na nutricionista, se você já foi ou não na nutricionista, e o que a nutricionista prescreveu que funcionou, né? Então, eu não quero saber o que não funcionou, eu quero saber o que funcionou, porque eu já parto de uma prescrição de uma coisa que funcionou, né? E às vezes o paciente ele não vai mais naquela determinada nutricionista por vários motivos, ou uma questão de não de ser distante da casa dele, ou enfim, que tentou um tempo e agora quer escutar uma outra opinião, mas você já tem aquilo que funcionou para ele, né? Tá, a Ana Paula já viu também a anamnese, que bom. E assim, essa questão da anamnese é uma coisa muito individual, tá? É claro que eu não quero que ninguém utilize a minha anamnese ao pé da letra, porque vão ter várias perguntas meio que fazem sentido para mim e não vão fazer sentido para você. Então, pega ela em Word, apaga o que vocês acharem que é menos importante, inclui o que vocês acharem que é mais importante. E claro, eu não sei, a Aline, a Ana Carolina, se vocês quiserem colocar aqui, se vocês já atendem algum público específico, eu acho que vale incluir perguntas específicas também. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho ruim da minha anamnese é que ela é uma coisa meio geral. Então, quando eu atendo uma gestante, fica perguntas bem gerais. Eu não tenho número de semanas gestacionais, data provável do parto, se enjoa, se não enjoa, entendeu? Então, assim, é uma anamnese geral, que eu não entrego para idoso, muito idoso eu não mando, 70 anos, usar computador, essas coisas eu encaminho, mas muito idoso eu não encaminho, porque começa muitas perguntas difíceis ali de memória, de sono,
mas para crianças muito pequenas, abaixo de 10 anos, eu também não encaminho, tá? Mas quando é uma gestante, é um público que eu atendo muito, a paciente ela vem, eu pergunto sempre, eu já tenho a anamnese preenchida dela, eu já sei o que ela veio fazer, mas eu tento começar a consulta com perguntas bem abertas, do tipo, como que eu posso te ajudar? Qual é a sua expectativa com a consulta? E depois eu faço aquelas perguntinhas mais fechadas, número de semana gestacional, data provável do parto, enfim, o que a obstetra recomendou, o que a obstetra proibiu, tá? Então, mas eu acho que é bem, bem legal ter uma anamnese, se vocês conseguirem uma anamnese focada para, se vocês só atender um público, ótimo, faz uma anamnese com todas as perguntas, tá? Legal, a Ana Carolina tem usado de vez em quando, isso é muito legal, o QFCA, né? Então, não deixem de fazer QFCA, não fiquem com o recordatório de 24 horas, porque assim, para essa paciente com hipoglicemia pós-bariátrica, ela come todo dia a mesma coisa, ok. Ela não varia absolutamente nada a alimentação dela, é todo dia a mesma coisa. Tá? Mas a maioria dos pacientes tem uma variedade, às vezes não aparece no recordatório de 24 horas uma coisa, mas ele tem hábito de consumir, e aí eu gosto muito do mini QFCA, e incluir tanto os alimentos ultraprocessados nesse mini QFCA, quanto alimentos funcionais, para você saber quem é esse seu paciente, né? Eu vou fazer aqui o caso, falar da dúvida do caso 3, para a gente ir fechando, só meio-dia e 33 já. Eu não queria me prolongar muito, porque eu sei que todo mundo almoça, tem atividades, né? Mas a aluna perguntou, Anne, atendi um caso semelhante ao paciente com reeducação alimentar e melhora da composição corporal, tá? Então, não sei se vocês lembram, uma mulher, né, o meu caso, com mais ou menos 33 anos, e no caso que a aluna está perguntando, que o paciente era homem, né? E que procurou acompanhamento para fazer reeducação alimentar e melhorar a gordura corporal. E aí a aluna pergunta, uma dúvida para esse tipo de caso seria sobre o tempo de acompanhamento ou o número de consultas. Perfeito. Então, para pacientes que não têm uma perda de peso muito longa, que não tem questões comportamentais importantes. O que eu chamo de questões comportamentais? Problemas de lidar com situações sociais, problemas de lidar com viagens, né? Problemas de lidar com o final de semana. Tá? Então, pessoa que tem uma relação boa com a comida, que não tem lá, se você pergunta, o paciente não belisca muito, não come muito diferente no final de semana. Enfim, o paciente ele tem um hábito bom, assim, não hábito de tipo de alimento bom, mas hábito no sentido de comportamento alimentar bom, e só quer uma melhora do processo de reeducação alimentar e reduzir gordura corporal, possivelmente eu vou ver esse paciente de 3 em 3 meses, tá? Então, eu não vou propor, Anne, tá? Não vou propor um plano de consultas para ele e nem consultas mensais. Tá? Agora, se é um paciente que está fazendo muito exercício e que está melhorando muito a performance e quer melhorar logo a composição corporal, que quer correr uma meia maratona, aí eu vou fazer um acompanhamento mais de perto, tudo bem? Então, mesmo paciente que não objetiva perder peso, que tem um peso normal, mas dependendo dos outros objetivos dele, talvez eu faça consultas mais frequentes, mas dificilmente eu vou vender um plano de atendimento para ele. Tá? Eu vou propor plano caso o paciente tenha questões ou de peso importante, para ele entender que ele não vai perder aquele peso todo de uma consulta para outra. Tá? E segundo, o paciente que precisa, que tem questões comportamentais. Tá? Porque ver pacientes com questões comportamentais de 3 em 3 meses, a gente não vai conseguir. A questão comportamental, a gente trabalha muito em cima de diários, né, de diário alimentar, de diário de sentimentos, de trabalhar mais de perto a questão do final de semana. Porque senão o paciente que perde peso durante a semana e ganha final de semana, perde peso durante a semana e ganha final de semana. Isso acaba atrapalhando a vida dele, né? Ele fica sempre de dieta. Então, para respondendo aqui a dúvida, para paciente que objetiva reduzir um pouco a gordura corporal, que não tem uma meta de exercício físico muito intenso, eu não faço plano de atendimento, faço consultas trimestrais ou bimestrais. E às vezes eu deixo na mão do paciente. Quando o paciente pergunta, e aí, doutora, quando você me vê de novo? Eu pergunto, o que você acha?
a gente se vê daqui a 2 meses, 3 meses. Eu falo assim, não, eu preciso pelo menos mês que vem vir, e depois a gente afasta. Então, tudo bem. Então, muitas vezes você tem você acredita que ele precisa de um acompanhamento, mas às vezes ele quer que ele seja visto mais de perto, né? Então, você ter uma ideia, claro, de quando que seria o ideal de você ver ele, pelo menos em 3 meses, mas perguntar para ele, porque às vezes ele tem uma expectativa diferente, né? Tem pacientes que gostam de ser que só quer melhorar a gordura corporal, mas quer ser visto de 15 em 15 dias. E aí você negocia com ele como que vai fazer, tá? Então, a aluna disse, né, que esse paciente que ela atendeu, que acabou não mandando aqui o caso completo, mas não tinha grandes demandas de comer emocional, que o acompanhamento seria mais voltado para as correções alimentares e como melhorar a alimentação pré e pós-treino. Então, acho que é muito disso. Pensar que você não pode. Quem foi que perguntou? Deixa eu ver aqui. Se eu coloquei. Foi a Ana Paula, eu acho. Pensar que você não pode dar uma enxurrada de informação para ele na primeira consulta, tá? Do tipo, tem que mudar isso, tal alimento melhor, índice glicêmico. Escolhe alguns pontos para você falar, de repente 3 pontos, 3 metas para ele melhorar, tá? E de repente marca ele para a consulta seguinte para melhorar ainda mais a questão da qualidade alimentar. Parece que ele tem muitas questões alimentares para serem corrigidas, né? Consome muito alimento ultraprocessado, belisca muito, sem ser comer emocional, belisca por uma questão de hábito mesmo. De repente vale a pena você ver ele com um pouco mais de frequência para ir dando as orientações aos poucos. Não tenta, a gente chama de vomitar a informação no paciente. Não imprime 1 milhão de orientações para ele, porque ele não vai ler tudo aquilo. Assim. Não dá uma lista de substituição enorme para ele. Dá uma lista ali com 4, 5 opções para ele começar a variar o cardápio. Tudo bem? Então, Ana Paula, não sei se eu respondi, se eu respondi a sua dúvida, né? E outro ponto que ela me pergunta é sobre suplementos de vitamina D, foi prescrito. Eu sempre prescrevo vitamina D pronta, porque é fácil de encontrar. Tem o Adera, tem o Depura, tá? Então, é super fácil do paciente encontrar. A prescrição é até 800 unidades internacionais, tá? O que dá em torno de 4 gotas, tá? Se o paciente dá uma hipovitaminose severa, você não corrige com 4 gotas apenas. Então, eu peço para o médico prescrever uma dose maior, porque a gente não pode prescrever acima de 1.000 unidades internacionais. Tá? E eu uso gota, tá? Eu nunca usei sublingual, porque eu uso muito sublingual para B12, tá? Mas para vitamina D, eu uso em gota ou em cápsula, tá? Se o paciente não gosta de gota, eu mando ele comprar em cápsula ou mando manipular. Tá? Mas eu gosto muito de utilizar de farmácia. Tudo que é mais fácil ele achar na farmácia, tem farmácia perto de casa, eu prefiro, tá? E várias dúvidas de suplemento. Sobre prescrição de ferro. Foi para essa paciente, eu prescrevi ferro mais 3. O ferro glicina é o ferro quelado, tá? Então, o ferro mais 3, ele é melhor tolerado do que o sulfato ferroso, tá? Mas tem paciente que não tolera o ferro mais 3. E aí você pode utilizar o ferro glicina ou o ferro glicina direto, se for mandar manipular, tá? E de custo é muito parecido, tá? Então, o ferro mais 3, ele tem uma tolerância bem melhor do que o ferro sulfato ferroso, tá? Mas ele é inferior ao ferro glicina. Tá? Então, você pode utilizar qualquer um deles. Normalmente, eu suplemento muito para gestante no 2º trimestre, nesse caso, porque a paciente tinha anemia. Por isso que eu suplementei, porque senão eu não uso. Porque o ferro, ele é pró-oxidante, tá? Vocês sabem disso. A Ana Paula, respondi. Ana Paula, é você que fez as perguntas, Ana Paula Souza dos Santos, que fez as perguntas de suplementação? Não sei se foi você. Se eu conseguir responder algumas dessas perguntas, tá? A ideia, eu acho muito difícil também, eu já fiz alguns cursos, já dei cursos, já fiz cursos de suplementação, mas discutir suplementação sem caso clínico eu acho muito difícil, porque você fica uma coisa muito teórica, né, e não fica prática. Ah, que bom que você. E a ideia é que cada caso clínico entre em novas suplementações e a gente possa aprofundar esse estudo e essas discussões, tá? Quando os índices antimétricos estão bons, a hemoglobina e hematócrito baixo. Sim, se a hemoglobina estiver abaixo de 11, a gente tem que suplementar sim, tá? Você caracteriza e determina
anemia através da hemoglobina, até porque se o paciente está hemodiluído, os índices hemantimétricos, eles podem... Peraí, quando estão bons? Quando ele está hemodiluído, o paciente está hemoconcentrado, os índices hemantimétricos podem estar normais, mas a hemoglobina não vai sofrer. Então, se a hemoglobina estiver abaixo de 11, você tem o diagnóstico de anemia. Mas, Aline, procura, se possível, pedir uma ferritina, uma saturação de transferrina, porque ajuda no diagnóstico. Eu gosto muito de pedir para as grávidas, tá? E muitas vezes a grávida que está com a ferritina muito baixinha, mas está com a hemoglobina boa, tá? Eu, às vezes, suplemento numa dose mais baixa, né? No multivitamínicos desses de manipulação, eu normalmente incluo um pouco de ferro, porque para não deixar, não vou corrigir, não vou fazer a correção só quando o paciente já tiver com anemia diagnosticada, né? Então, a paciente com uma ferritina de 20, 27, uma grávida com uma ferritina de 20, 27, que não tem história de ferritina baixa, eu gosto de suplementar também, tá bom? Meninas, 45 minutos, que bom, respondido. 45 minutos aqui da nossa aula. Eu queria, mais uma vez, agradecer aí a presença de vocês. Eu sei que é enrolado estar presente, né? Meio-dia, a gente faz atividades de aula, de cursos. Se vocês tiverem sugestões de temas, eu já atendi inúmeros pacientes, eu tenho tudo no banco do consultório, eu só troco uma coisa ou outra, até pela questão da privacidade do paciente, né? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma dúvida, alguma dificuldade mais específica de casos clínicos, eu posso inverter as ordens aí dos casos que eu estava planejando apresentar para os próximos meses para atender a demanda de vocês, tá? A minha ideia com esse clube de estudo de casos não é fornecer orientações detalhadas para vocês sobre halitose ou sobre refluxo, porque isso a gente encontra em livro, tá? A ideia com o nosso clube é discutir casos clínicos, discutir a nutrição baseada em evidência, enfim, com casos reais ou casos adaptados para a gente poder ver como que é na prática. Então, a proposta não é eu esmiuçar temas ou dar orientações em Word para vocês baixarem, tá? Não é a proposta. Mas o que eu vou fazer para os próximos casos, de julho já estão gravados, mas de agosto, vou tentar fazer a videoaula um pouquinho mais longa, apresentando com mais calma a conduta, tá? Eu acho engraçado, tem aluno que quer que seja com mais calma, tem aluno que quer que seja bem curtinho. Tem uma outra aluna que falou, Ana, acho que quanto mais curto, mais rápido, melhor da gente se atualizar. Mas, enfim, que bom que a Ana Carolina concorda que vai ser legal sempre com mais calma. Eu sou meio agitada e como tem muita gente que fala, quanto mais curtinho, melhor para a gente não gastar tanto tempo, enfim, eu tento, às vezes, dar o máximo de informação em menos tempo, mas eu vou apresentar o caso com mais calma, até para vocês poderem acompanhar. E qualquer dúvida, vocês me mandem, nosso clube é exclusivo, né? Então, a atenção que eu dou para vocês é diferente, por exemplo, que eu dou para os alunos do TAM, que comprar um curso uma vez, mas não tem esse mesmo comprometimento desse encontro todo mês, tá? Então, qualquer dúvida, anotem, mandem por e-mail ou fiquem à vontade para tirar as dúvidas na própria aula, tá bom? Que a proposta é essa, a gente discutir tudo que ficou de dúvida, e mesmo que vocês não tenham assistido caso nenhum, venham para a aula, porque você pode ter alguma outra dúvida que a gente pode aproveitar o tempo aqui para discutir, tá bom? Boa segunda-feira, boa semana, e a gente se vê aí na próxima aula ao vivo, que é na última segunda-feira do mês de julho, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.